A partir de agora, Programa do Avesso. Programa do Avesso. O programa com o outro lado da Som Maior. Oferecimento Nações Shopping, como você sempre quis. Lombier, mais que uma cerveja, a harmonia perfeita. Plural Coworking, porque tem coisas que ficam muito melhor na Plural. Bistec Supermercados, muito mais que economia. Freta, Mulher Freta. Compartilhar emoções é uma tradição passada de geração a geração. E Vipcar Renault Criciúma. Ligue 3431-7878. Se os tímpanos estão lubrificados e a mente calibrada, segura na cadeira, ajusta o volume do rádio, sintoniza direito a bagaça, que está começando aqui na Rádio Som Maior, comigo, Mano Dal Ponte, e ela que desfila muito pelos shoppings. Opa, falou em shopping, pode me chamar. Eu sei que de ti isso aí, olha. Me chama para um shoppingzinho que eu tô dentro, mano. Eu acho que toda mulher gosta de ir no shopping, por mais que não tenha o que fazer. Porque daí acha o que fazer. Acha? Entendeu? E os homens, você acha que os homens gostam de ir no shopping? Você acha que hoje mudou isso? Eu acho que mudou o conceito. Eu acho que o homem vai agora, atualmente, no shopping numa boa. Concorda comigo, Carla? Concordo. Os homens estão indo cada vez mais ao shopping. Não apenas para comprar, mas para ir no barzinho, tomar alguma coisa, fazer um lanche, né? Então tem muitas opções de serviços e de produtos para os homens também. E acompanhar as suas mulheres, né? Cara, hoje em dia eles vendem BMW no shopping. Exato. Vocês têm noção disso? Tem tudo a ver com o homem, né? Tem tudo a ver, né? James Almeida Júnior, é assim mesmo que funciona a treta toda? Bem-vindo ao Programa do Avesso. É assim mesmo. Ele já começou rindo, né, mano? Acho que já gostou da gente. A treta toda é boa. Vai gostar da treta. Você passa quantos meses, quantos anos planejando o negócio pra chamar de treta? Poxa vida. O que você acha? Você acha que é assim? Olha só. Mas enfim, é uma treta carinhosa, né? Não é uma treta qualquer. Uma treta boa, né, Jaime? Treta boa. O James, pra quem não sabe, que é a maior empresa, o cara que manda no grupo Almeida Júnior, a maior empresa de shopping centers do sul do Brasil. É isso mesmo, a gente se orgulha muito de ter conseguido ao longo desse período. A companhia tem 38 anos, atua no setor de shopping centers desde 1990. Os 10 primeiros anos nós atuamos no setor da construção civil e ao longo desse período nós conseguimos realmente colocar todo o nosso foco na indústria. Chegamos a fazer um shopping center também no interior de São Paulo, na cidade de Ribeirão Preto, um shopping muito bacana. Porém, em 2008 o nosso foco foi todo para Santa Catarina. E de lá para cá, a empresa não parou de investir. Todos os anos, ou nós estávamos inaugurando um shopping, ou lançando um outro, então foi uma loucura. E temos o maior volume de área bruta locável dos 3 estados do sul. A Almeida Júnior é uma companhia genuinamente catarinense, né? Eu nasci em Florianópolis. A empresa foi fundada em Blumenau em 1980, se mudou para São Paulo em 94 e agora, no mês passado, nós transferimos de volta para a Grande Florianópolis a sede da companhia. Voltou para casa? Voltamos para casa. Tu mora onde, James? Eu moro em São Paulo. Tu moras em São Paulo, isso é natural de Floripa. Uma opção de negócio, né, já? Imagina. Veja bem, para construir uma empresa desse tamanho, eu tinha que estar no meio da maior cidade da América Latina, aonde as coisas funcionam é a voz ressonância, é a caixa de ressonância da economia nacional, é São Paulo, né, inegavelmente. Então, a empresa estar lá, ela conviveu sempre com os mais importantes varejistas do Brasil, as mais importantes lojas do mundo que vieram para o Brasil entram por São Paulo. A porta de entrada do Brasil não é mais o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é uma porta de entrada muito mais de turismo. A porta de entrada para investimentos é a cidade de São Paulo, que é uma cidade incrível. Tudo acontece por lá, né? É uma competitividade. Óbvio que a empresa também, ao ter se mudado para lá, foi um match do meu estilo com o próprio estilo paulistano, que também combinou, né? É uma cidade com muita energia, onde a competitividade é muito grande, as oportunidades são muito grandes.
grandes também. Ninguém consegue sobreviver em São Paulo em nenhum setor se não for muito moderno, se não tiver sintonizado, né, com as mudanças globais, porque São Paulo bate diferente, então você vê que as coisas lá são totalmente diferentes de qualquer outro lugar do Brasil. E é impressionante a diferença de São Paulo para o Rio de Janeiro, que é uma cidade linda, maravilhosa, o Rio, mas não deixa de ser também uma província. E São Paulo é uma cidade onde as pessoas não têm mais sobrenome. Os sobrenomes de paulistanos já quebraram há muito tempo. Matarazzo, essa turma toda não existe mais. As empresas são empresas dinâmicas, muitas que foram concebidas na própria periferia de São Paulo e que cresceram muito. O coração financeiro da América está lá, a sede das grandes companhias multinacionais estão lá, os grandes bancos estão lá, e o nosso negócio também tem um ingrediente muito forte de estrutura financeira. A Almeida Júnior investiu em Santa Catarina nos últimos 8, 9 anos, mais de R$1,5 bilhão de reais. É muito dinheiro. Não que essas estruturas financeiras não pudessem ser desenvolvidas no Estado, mas com muito mais dificuldade. Mas a passos mais lentos. Não, e com mais dificuldade, com menos, estar próximo das equações de funding é diferente de você ter que contratar uma consultoria. Nós não contratamos nada, nós temos um relacionamento com o mercado muito próximo. A Almeida Júnior, que é uma empresa sem sócios, então todos os investimentos foram feitos com capital próprio e com parceria com os bancos nacionais, Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, são grandes bancos, e que desenvolveram estruturas de financiamento de longo prazo para a nossa indústria. A minha pergunta para você, quando você fala longo prazo, elas são duas. Na verdade é o seguinte, o James há 50 anos atrás, 40, lá em Floripa, com certeza não ia falar em R$1 bilhão. É muito zero, né, Jaime? É muito zero, entendeu? E de repente você fala isso com uma naturalidade muito tranquila. Quer dizer, investir mais de 200 milhões em Criciúma, investir tantos milhões, e é muito tranquilo você falar isso. E o James hoje fala isso de uma maneira muito de boa. Plena. Né? Assim, esse crescimento vem da onde, cara? Porque você passou pelo mercado imobiliário também, não passou? Sim, passei 10 anos. Você foi corretor imobiliário? Comecei como corretor, depois eu montei a minha imobiliária. A minha imobiliária foi a maior imobiliária do Vale do Itajaí, e na sequência eu comecei a incorporar em Blumenau. Isso guri novo, Jaimes? Eu comecei muito cedo. Eu tenho 59 anos, a Almeida Júnior tem 38, é só fazer a conta. Eu estava vendo uma entrevista no Globo News, muito interessante, era sobre moda, enfim, e o cara estava falando que para chegar onde ele chegou, ele tem que gostar de trabalhar. Se não gostar de trabalhar, não teria como. Tu concorda com ele? Total. Para mim, o que eu estou fazendo no dia a dia é um grande prazer, né? E a dinâmica de ter agendas diferentes, criativas, né? Poder ter um time, desenvolver uma companhia em todas as áreas, é um negócio muito legal. E a gente tem que ter humildade, né? Para aprender, para muitas vezes dar um passo para trás, para dar um pulo para frente, aprender com os erros, não repetir erros velhos, né? Só erros novos. Os erros novos são típicos de quem cresce, de quem se desenvolve. Agora eu queria saber que informação privilegiada que você tem, que o mundo não tem, que você fez um shopping no meio da crise. O que você via que as pessoas normais não viam, cara? O empreendedor tem essa característica. É feeling, né? Isso aí? O empreendedor, ele vê, o americano fala isso, né? Você vê do outro lado dos montes, do outro lado do morro. Você enxerga, você passa no mesmo lugar com vários amigos, né? Só que você enxerga diferente aquele mesmo lugar. Então isso é da pessoa, né? A Almeida Júnior tem 2 shoppings em Blumenau. Em Blumenau nós temos lá 450 lojas em 2 shoppings. Em área bruta locável em Blumenau nós temos 69 mil metros de área bruta locável. Nós temos o maior shopping de Joinville, que é a maior cidade de Santa Catarina. Nós temos o Balneário Shopping, que é o Iconic Mall da Almeida Júnior, um shopping incrível. Nós dobramos ele há 2 anos atrás. Nós temos o Continente, na Grande Florianópolis, que também já foi uma pegada diferente, porque a Grande Florianópolis, a rigor, Florianópolis é a ilha, né? Quando você
olha o continente, como é que esse cara fazer esse shopping desse tamanho no continente? Poxa. Na BR ali? Quer dizer. O racional é simples. A ilha é estática, a ilha não cresce. Segundo, a ilha tem um problema ambiental muito sério. Terceiro, a ilha tem 3 shoppings pequenos que disputam um mercado ali do centro de 300 mil habitantes, porque os outros 80 ou 90 mil habitantes estão na Lagoa da Conceição, nos Ingleses, no Jurerê Internacional, na Barra da Lagoa, no Ribeirão da Ilha. Então, o consumidor de Florianópolis está limitado a pouca gente, a população de Criciúma um pouco mais. E com uma base salarial de funcionalismo público. O funcionalismo público, ele dá o quê? Ele dá estabilidade, mas também não dá uma renda média boa, dá estabilidade. E o que é o outro lado da ponte? O céu é o limite. Então, o outro lado da ponte, que é o lado de cá da ponte, o céu é o limite. Então, você tem lá todas aquelas cidades, a continuidade de Florianópolis, que é o Estreito, Coqueiros, né? Nós temos ali São José, que cresce, que é uma loucura, Palhoça, que é incrível, Biguaçu. Então, qual foi o meu racional? Colocar do lado de cá da ilha o que o lado de cá não tem e busca do outro lado e tem que brigar com a ponte. Porque para atravessar a ilha é uma briga. É um inferno, não é uma briga. E aí nós fizemos o maior shopping do estado, do lado de cá, que é o Continente, que tem 47 mil metros de ABL, é o maior shopping de Santa Catarina, com Zara, com marcas maravilhosas, com os melhores cinemas de toda a grande Florianópolis, e hoje é o shopping que mais cresce na companhia. É um negócio incrível que cresce aquele shopping. Por quê? Porque tem gente, tem massa crítica, inclusive o governador sempre fala para mim, você ajudou a diminuir o problema de mobilidade, porque as pessoas tinham que atravessar a ilha para buscar as melhores opções de mix de shopping nos shoppings da ilha, e hoje tem tudo. Você falou uma palavra que eu acho que muitos empresários do Brasil não conseguem entender. Você falou longo prazo, né? Quando você fala de shopping center, você fala é inevitável a longo prazo. Você vai fazer um empreendimento que vai durar o quê? 20, 30, 40 anos? Você não consegue 50, 60? Não tem medida para isso, né, cara? Falta isso para o empresário brasileiro? Pensar um pouquinho mais na frente? Na realidade, não é que falta o empresário brasileiro. O empresário brasileiro, ele tem uma imposição por conta do custo financeiro. O custo financeiro do Brasil é um absurdo. Poucas são as atividades que permitem que você pense no longo prazo. O nosso negócio é diferente. O nosso negócio é de capital intensivo, sim, de curto prazo para retorno de longo prazo, só que ele é crescente. Ele é que nem vinho bom. Quanto mais velho, melhor. Claro que você, quando faz um shopping, você não pode errar na cidade, não tem o direito. Na cidade, não pode errar na região, não pode errar nos hábitos de consumo das pessoas, porque muitas vezes a cidade ela é muito boa, mas combina com o lifestyle mas não combina com o shopping center. Tem escorpião no bolso, por exemplo, né? Não gasta dinheiro. Mas o italiano aqui é assim, cara. Como é que você vai tirar dinheiro desse cara aqui? O italiano gosta. Você gosta? Você gosta. Você já viu? E vou te falar um negócio. Um dos pontos que muito nos chamou a atenção aqui em Criciúma é que as pessoas são muito vaidosas, né? As pessoas são vaidosas. É a cidade que mais tem colunista social por habitante do Brasil. Você acha isso bom? Eu acho ótimo. Isso é música para shopping center. Isso é música. Isso é música para shopping center. É música. E foi tu que descobriu o Criciúma ou alguém que apontou o Criciúma pra ti? Não. Vai lá que é quente. Não é isso. Veja bem, como a nossa empresa, ela tem ela tem uma estratégia que foi montada lá atrás, tomar conta de Santa Catarina. Nenhuma empresa do setor tomou conta de algum estado no Brasil, nenhuma. E a gente adotou o nosso estado, que é o estado mais equilibrado da União, porque se você parar para pensar, é um estado pequeno, ele é muito diversificado na indústria, né? A gente tem metal mecânico, o setor metal mecânico líder lá na região de Itapocu, que é Joinville, aí o setor têxtil e área de tecnologia em Blumenau, o setor de proteína avícola, maior do mundo na região do oeste catarinense, com
uma agroindústria riquíssima, nós temos um litoral fantástico. O Paraná não tem litoral, nem Rio Grande tem litoral. Quer dizer, a praia dos gaúchos e a praia dos paranaenses é Santa Catarina. Então, de Itajaí até Florianópolis, tem um pedaço do céu ali. Essa é a realidade, tem um pedaço do céu. Balneário Camboriú é a Mônaco brasileira. Balneário Camboriú é um negócio incrível, que os apartamentos, os restaurantes. A Zara de Balneário Camboriú é a Zara que mais vende de São Paulo para baixo. De São Paulo para baixo, nem Zara de Porto Alegre vende tanto quanto a Zara que nós temos lá em Balneário Camboriú. O ticket médio do shopping é um absurdo. Por quê? Porque é uma cidade que é o porto da classe média alta, de Joinville, de Blumenau, de Curitiba. O cara sai de Curitiba e em 2 horas está em Balneário Camboriú, com tudo lá na mão, entendeu? Sobe de Florianópolis para Balneário Camboriú. Balneário Camboriú é muito mais cosmopolita, por exemplo, que Florianópolis. É um mundo à parte, tá? E com muita segurança. O setor público lá, a gestão pública em Balneário Camboriú foi muito eficiente. Aliás, a gestão pública em Santa Catarina é muito eficiente. Então, qual foi o respondendo Criciúma? Se nós somos líderes nas principais regiões, faltam 2, que a gente não quer dar mole para ninguém, né? Sul, Criciúma e Chapecó, Oeste Catarinense. Quando a gente recomprou a participação que nós tínhamos vendido para o maior grupo de shopping centers do mundo em 2011, vendemos 50% da companhia para a Westfield. Quando eu recomprei em 2013, porque quando eu vendi, nós tínhamos como projeto crescer do Brasil. Brasil todo. Brasil todo, não mais em Santa Catarina. Depois, por uma mudança de estratégia global deles, eu acabei tendo a oportunidade de recomprar a participação, recomprei a participação e dei continuidade no meu projeto, que era exatamente fechar o estado. E ao fechar o estado, qual é a capital do sul do estado? É Criciúma. Não podia deixar de vir para Criciúma. E aí vocês lembram, participaram de todo o processo aqui da dificuldade que nós tivemos em Criciúma, e Itaú Nações. Quer dizer, com 1 ano, parece que foi ontem que eu inaugurei esse. Eu tive o prazer ano passado de ir no escritório do Paulo Baruch conversar com ele no Rio de Janeiro. Legal. E ele citou o seu nome. E ele me falou uma coisa sobre você que eu não me conhecia. Ele disse assim: o Jaime, ele vai. Ele só vai. Ele vai e quem quiser vai ter que ir atrás. Isso é muito assim, cara. Mano, explica quem é o Paulo Baruch. Paulo Baruch é um grande arquiteto. O Paulo Baruch, poxa, eu não sabia que você conhecia ele. O Paulo Baruch, ele hoje tem o mais importante escritório de arquitetura de shopping centers da América Latina. Esse cara é muito fera. Ele tem o Continente, é projeto dele, o Norte Shop é projeto dele, ele é muito fera. Eu tenho a maior admiração por ele. Poxa, foi bom até você ter falado nele, faz tempo que não o vejo, vou ligar para ele. Ele realmente muito especial. Mas enfim, realmente é questão de estilo. A Almeida Júnior é uma empresa que tem uma sina de conquista e de desafios. Isso é uma coisa minha, desde pequeno sou assim. E acaba fazendo que essa energia, essa vontade passa para as pessoas. E as pessoas ficam, como é que eu quero usar a palavra certa? Entusiasmadas? É muito mais que entusiasmadas. Elas entram nessa vibe. Contagiadas. Ficam contagiadas, entram nessa vibe de buscar, ir lá e tal. Pá. E quem não entra nessa onda não consegue seguir com a companhia. E aí você começa também a ver como as pessoas fazem diferente. Hoje nós temos um corpo social de quase 1.500 funcionários colaboradores diretos da empresa. E tem pessoas que fazem carreira assim na empresa muito rápida, porque a gente sente que tem a pegada. Tem a pegada. Tem o estilo, o DNA? Tem o DNA, tem o comprometimento, tem faca nos dentes, sangue nos olhos, entendeu? E é assim que a gente funciona. Com muita ética. Você pode entrar no nosso site, você vai ver o nosso código de éticas que nós temos, né? É uma empresa que tem uma gestão extremamente moderna, né? Uma governança como se fosse uma companhia de capital aberto, e não é, só tem um dono.
O fato da minha esposa e a minha filha trabalharem na empresa, não trabalham na empresa porque é esposa e filha, trabalham porque são realmente competentes. Eu tenho mais 2 filhos, um é cervejeiro, que adora cerveja, e a minha outra filha mora nos Estados Unidos. Mas quem está lá na empresa porque... por merecimento. Porque ama a companhia, não que os outros não amam, mas que tem aquele espírito, aquela pegada, entende? E a gente é muito próximo de todo mundo, né? Não tem essa... Você é acessível? Os funcionários podem conversar com você, aquela coisa? Imagina. E não chegar em você? Imagina. É de boa? Mas a minha porta é sempre aberta. Você gosta de funcionário que te desafia? Eu gosto do funcionário que me desafia sim e que me fale coisas que façam absoluto sentido, né? Depois de você ter tanto tempo de janela, né, a probabilidade de você não cobrir 90% das áreas, ela é difícil, porque a gente já passou por muitas coisas, mas aqueles 10% que sempre falta, quem enxerga tem que a obrigação dentro da empresa de dizer, opa, olha lá, tem esse ponto, né? Você não está enxergando isso, não está enxergando aquilo. Vamos botar na mesa essa situação para a gente reavaliar? Poxa, super aberto. E não é perigoso quando você chega aí falando com o empresário? Você tem mais de 30 anos, é de sucesso, você vai construir as coisas, você não fica às vezes meio míope? Você não confia demais no seu feeling? Aconteceu já isso com você? Sabe assim, não, eu não estou enxergando realmente esse todo, aqui eu estou meio míope. Sim, claro. Isso é perigoso? É perigoso, eu vou te dar um exemplo. Quando nós resolvemos fazer o shopping lá em Ribeirão Preto era visto no Brasil como uma Califórnia brasileira. E você, quando chega na cidade, aqueles prédios maravilhosos, tudo muito bacana e tal, e eu fiz um shopping para rico lá. Eu fiz um shopping com Cartier, com marcas bárbaras, trouxe marca da Europa, dos Estados Unidos. Fiz um shopping que na época, quando eu inaugurei aquele shopping, que foi em 99, era só o Iguatemi de São Paulo que tinha um mix parecido, tá? Só que Ribeirão Preto não era uma Califórnia brasileira. Era uma grande fazenda iluminada. Foi um erro, você está entendendo? Ninguém me disse que Ribeirão Preto era uma fazenda iluminada. Todo mundo concordava comigo, com a minha visão de que era uma Califórnia brasileira. E eu, quando senti que as pessoas, no fundo, elas não eram o que pareciam, sabe? E que o agronegócio, né? O cara que é lá em Ribeirão, que são a base da economia é o açúcar, os usineiros. O usineiro é rico. A família dele é rica. Porém, abaixo do usineiro tem o pessoal administrativo, 2 engenheiros da usina e um monte de motorista de caminhão carregando cana nos caminhões que eles chamavam lá de tremendão, que são aqueles caminhões grandes carregando cana e blá. E o próprio cara que tem grana, ele vivia e vive num ambiente simples. Então, automaticamente, ele também é simples. Então, quando sobra muita grana, ele compra mais terra e troca de caminhonete, troca de caminhão. É assim, é um outro DNA. Não gasta dinheiro com grife, não dá valor a um lazer qualificado. Compra um trator de 1 milhão, mas não compra um carro de 100 mil. Ele compra um trator de 1 milhão e não compra um carro de 100 mil. Exatamente. Essa é a visão dele. E eu aprendi com erro, não é? Poxa vida, podia ter me custado a companhia, porque eu fiz um empreendimento extremamente ambicioso, forte, diferente, um investimento grande. E no final eu consegui vender este shopping, tá? No momento em que o mercado de shopping centers, as maiores empresas abriram capital, e eu vendi esse shopping, vendi muito bem, e nesse momento eu peguei essa grana com mais a disponibilidade que a empresa teve e coloquei o foco todo em Santa Catarina. É isso quem está aqui hoje, Pittsburgh no avesso. Demais, James Almeida Júnior, que trouxe também novidade. Vamos falar na volta, pode ser? A gente vai anunciar ela na volta. Então segura, a gente já volta aqui no avesso. Programa do Avesso. Programa do Avesso. Oferecimento Nações Shopping, Lombier,
Plural Coworking, Bistec Supermercados, Freta e Vipcar Renault Criciúma. Voltamos, Pittsburgh, onde? Voltamos aqui no Nações Shopping, mais ou menos, no assim. Nações. Hoje a gente tá conversando com o Big Boss do Nações, mano. É que não dá, né? O Nações é meio entendeu? injusto, né? A história do Nações com a gente é Eu vou injusta, perguntar né? pra ele, agora eu vou botar ele numa saia justa. É que Hoje ele com não a gente, sabe essa James história, Almeida não contaram Júnior. pra ele essa história. Tu tem um queridinho? Algum shopping queridinho dos teus 6? Quero ver tu responder. Menino dos olhos, assim, você Não, Tem algum que tem um carinho especial? Olha, eu queria convidar vocês, para quando vocês... Estou convidando vocês, para quando vocês forem a Florianópolis, vocês visitem a nossa sede nova. E lá na nossa sede nova, a gente tem 10 salas de reunião. E eu falei o seguinte, vamos colocar os nomes dos shoppings nas salas, né? Uma sede super moderna, meio Google, esse negócio bacana. E aí eu fui escolher. E a sala mais, assim, agradável, maior, mais bonita. Você vai dizer que foi Nações. Nações. Você tá puxando o saco de Criciúma agora. agora, O saco da pô. gente, Jaime. Eu sou muito sincero, eu coloquei o nome do nosso primeiro shopping, que foi o Neumarkt. Vai, Marcos. Porque a história toda começou no Neumarkt. E o Neumarkt, imagina, um construtor, um incorporador que resolve ir para os Estados Unidos, ficou 6 meses lá, voltou e resolveu entrar na indústria de shopping centers sem nunca ter feito um shopping. E numa cidade alemã extremamente tradicionalista, com um comércio fortíssimo, e eu comprei o terreno dos padres. E na época foi difícil, né? Porque padre tem dinheiro e não tem pressa. Eu não tinha dinheiro e tinha pressa. Então, para fazer essa equação funcionar, foi difícil. Quantas missas você foi? Orou pouco, rezou pouco. É porque você tem que ser um grande vendedor, né? Antes de tudo, você tem que ser um grande vendedor. O que você vendeu primeiro na sua vida? Você lembra? As primeiras coisas, o que você vendia? Eu tinha 12 anos, a casa do meu pai tinha um terreno grande, eu plantava alface, cenoura, rabanete, chuchu, repolho. Com 12 anos? Com 12 anos. Como é que é? Aquela leguminosa... vinho, que eu não gosto daquilo. Beterraba. Beterraba. Né? E aí eu plantava, tinha os meus canteiros e colhia, lavava, deixava tudo bonitinho, enrolava num papel bonito e vendia na venda da esquina. Mas tu via teus pais fazerem isso? Hã? Tu via os teus pais fazerem isso Não, ou eu que fazia. Mas com 12 anos não se inspirou em ninguém? Nada. Foi lá pra horta e pá. Eu que fazia. Quando é que você ficou realmente, quando chegou num patamar de grande empresário? Sabe assim, não, agora eu sou um grande empresário. Você se vê assim? Te reconhece? Assim, eu sou um Porque grande. É difícil, né, Jaime? Eu não penso assim, sabe? Eu acho que todo mundo tem uma missão, grande empresário. Eu acho que eu sou um cara que eu tenho uma responsabilidade social muito grande, né? Hoje devem depender do Almeida Júnior, sei lá, 5 mil pessoas diretamente do Almeida Júnior. Isso é um negócio muito sério. Segundo, quando nós construímos os nossos shoppings, a gente também sente a responsabilidade de melhorar a vida das pessoas. Isso que eu falo para vocês não é um discurso vendedor, é um sentimento, por isso que dá certo. Quando você faz o negócio com os pilares verdadeiros, dá certo. O chique é ser simples. Né? O chique é ser simples. Quando você começa a empetecar muito, a coisa não vai para frente. E aquilo que faz sentido, né? O que faz sentido? É fazer um shopping aqui nessa cidade, maravilhoso, que vocês se sintam orgulhosos, que vocês, quando recebem um amigo em casa que vem de, sei lá, do Rio Grande do Sul, vamos lá no meu shopping. O meu shopping é de vocês. Aí o cara, puta, olha, Criciúma tem um shopping desse. Isso é muito bacana. Então, este orgulho, poder propiciar isto, e outra coisa, todo aquele processo de crescimento, de acerto, do mix, de encantar as pessoas, de acertar o mix, de fazer do equipamento o endereço de todo mundo, é um outro desafio bacana. Essa dinâmica é muito legal, né? Então, o processo da transformação, isso tem é o que mais traz de recompensa. Porque, no mais, é um trabalho incessante, né? Nós lidamos com pessoas, também o poder público para aprovar os projetos, é tudo muito difícil, meio ambiente, Brasil, né? Brasil, né? A inflação, o custo financeiro, mas... Tem muita gente para atrapalhar, no fundo?
Tem mais gente querendo atrapalhar do que ajudar? Olha, eu vou te falar, cara, eu não sinto isso do nosso lado. Você não. Eu acho que tudo é difícil, nada é fácil. Eu não penso que é atrapalhar. Eu penso que faz parte mesmo. Você ter que defender um projeto no meio ambiente, tem que fazer direito. Eu jamais faria um shopping onde tem um olho d'água. Jamais. Porque eu sei que não está certo. Por que eu vou fazer um shopping onde tem olho d'água? Vou querer ir contra a lei? Não vou. Não vou fazer jamais um shopping que o Código de Posturas da cidade não me permite. Eu não vou fazer um projeto na contramão daquilo que as pessoas querem, ou que a legislação possa ver de uma forma equivocada. Bobagem, tem que fazer direito. Quem faz direito vai para frente, em qualquer lugar do mundo. Você está vendo aí, vocês estão vendo o que o Brasil está vivendo. Todo dia de manhã a gente acorda com uma operação da Polícia Federal. Hoje de manhã foi aquela operação lá no Rio de Janeiro, do cara lá que tem uma empresa que eu nem sei direito. Todo dia é uma coisa nova, eu já nem olho mais, porque até já perdeu a graça, né? Já tentaram muito te corromper, Jaime? Já. Os políticos, político é um setor geral, você não tem uma... Não, eu acho que tem um fato público, né, que é importante, se vocês não sabem, e quando nós fizemos o Continente Shopping, na realidade nós estávamos no meio da obra, com 2.000 e poucas pessoas na obra, e nós recebemos um achaque de um órgão público, não estadual, não estadual, dizendo o seguinte, que nós tínhamos que pagar X reais para não termos a nossa obra embargada, porque o concorrente tinha ido lá dizendo o seguinte, embarga a obra do cara que eu dou lá X reais para vocês. E eu... Assim, nessa transparência, mais total. O diretor deste órgão procurou um diretor nosso e colocou dessa forma. E quando isso veio para mim, eu fui às autoridades, junto com ele, fiz e coloquei o seguinte, olha, eu fui achacado, eu não vou pagar nada, porém nós temos que acabar com essa quadrilha e eu preciso do apoio de vocês, então nós vamos prender essa turma, ok? Ok. E foi isso que aconteceu. O meu diretor gravou com esse pessoal. Escuta, tudo meio FBI, assim? Tudo federal, escuta total. Gravou, olha, é tanto para não sei o quê. Tudo mas é muito caro, tá difícil. E moral da história. Depois de tudo gravado, nós entregamos, e lá, com polícia, com tudo, nós entregamos para a Globo e saiu Jornal Nacional e RBS, aqui em Santa Catarina, todos os dias saiu 1 minuto de gravação. Isso foi em 2012. Todos os dias 1 minuto de gravação. Moral da história. Os caras foram, como é que se fala? Afastados, foram afastados. Aí vem o Brasil. Os caras foram afastados. Foi o momento que a Almeida Júnior foi hiper reconhecida pela imprensa catarinense, principalmente Florianópolis, foi em Florianópolis, pela postura, porque o normal talvez seria, vou pagar para não me apurrinhar. Não me incomoda. Aí o que aconteceu? 3 meses depois, como o inquérito não tinha sido concluído, os caras voltaram. Porque tem essa, né? O funcionário público, o servidor público, quando está sob suspeição, ele fica afastado por um período. Se não fecha o inquérito, o cara volta a trabalhar. Aí ele voltou a trabalhar, aí ele embargou o nosso shopping. E o nosso shopping ficou embargado 2 meses. Com isto atrasou 6 meses da inauguração do shopping. Eu com todos os equipamentos lá e funcionários pagando todo mundo. Caraca, velho. Aí nós viramos o jogo em Porto Alegre, na Justiça Federal. Inauguramos o shopping. O prejuízo que a gente teve assim, foi absurdo. Porém, os meus filhos, os meus executivos da empresa, assim, sabe, me aplaudiram pela postura, né, de não se deixar levar por isso. E aí eles foram condenados, os caras, e a ministra de Meio Ambiente exonerou essas pessoas, e o Moacir Pereira até fez na coluna dele, em Florianópolis, corrupção não termina em pizza. O Moacir colocou isso na capa lá, na coluna dele. Escreveu a história inteira.
Claro que essa história já tinha passado e tal, mas ele fez referência ao quanto que foi importante a gente não ter cedido, né, a esse tipo de situação que a companhia não jamais permite, porque assim como existe o corrupto, tem quem é corrompido, né? O cara não pode se deixar ser corrompido, porque a hora que quem é corrompido também tem a mesma responsabilidade do que o corrupto. É isso que ele tá aqui hoje, Pitburigo no Avesso. Conte mais, James Almeida Júnior. Então segura aí, a gente já volta aqui no Avesso. Programa do Avesso. Programa do Avesso. Oferecimento Nações Shopping, Lombier, Plural Coworking, Bistec Supermercados, Freta e Vipcar Renault Criciúma. Voltamos, Pitburigo, onde? Voltamos aqui no Nações Shopping. James Almeida Júnior. O James, pra quem não sabe, que é a maior empresa, o cara que manda no grupo Almeida Júnior, a maior empresa de shopping centers do sul do Brasil. Você falou em órgãos, por exemplo, como é que é o seu relacionamento com o governo do estado? Excelente. Você vai lá, você senta o governador e diz, governador. Ontem eu jantei com o governador. Quero fazer um shopping novo, é mais ou menos assim? Fantástico. Essa é Mas, o governo ajuda, cara? Como é que é? Ele tem essa participação? O governo de Santa Catarina não atrapalha. Já é um grande começo? Claro, nós não precisamos ajudar nada. O nosso negócio, nós não temos incentivo nenhum. Eu costumo dizer o seguinte, o que se faz, o que os governos fazem, né, em todos, o federal, estadual, municipal, o que fazem com a indústria de shopping center é absurdo. A BMW veio para Santa Catarina, ganhou o terreno, ganhou isenção de impostos, ganhou financiamento subsidiado do BNDES e emprega 600 pessoas. E daqui a 2 anos vai ter 300, porque vai tudo virar robô. A gente faz um shopping center, tem lá 2.500 empregos diretos, contribui de uma forma incrível para a sociedade e nós não recebemos nada. Não que eu ache que deva receber. Eu só estou fazendo aqui um comparativo de como as coisas acontecem. Como as coisas acontecem, né? Nós não temos financiamentos subsidiados, não tem colher de chá nenhuma. Quer dizer, ao contrário, é tudo muito difícil. Tem que fazer tudo by the book, que eu acho que tem que fazer mesmo. Eu acho que tem que fazer mesmo. Mas com você pau na mesa, cara? Você é um cara bravo, assim, Você parece ser um cara muito rígido na condução. Eu sou. Você é um cara... Não sei se é rígido, eu sou muito correto, né? E não tem meia palavra. Já notei, que não tem muito meia palavra, não. Não. Mas é bom, é importante. Você, quando é assim, né, você também permeia em toda a companhia, né, essa postura, né, de fazer as coisas direito, de ser justo. Né, desculpa, você tem, de vez em quando tem que pedir desculpa, já? Às vezes a gente estoura, é natural, né? Uma reunião, né? E cada um tem um jeito de colocar, e não é todo dia que você está bem, e eu já pedi sim, já chamei executivo meu, disse, e outra coisa, não tem retrovisor, eu não olho para trás, sempre olho para frente. No momento que... a Carla começou hoje, né? Ela já tá aprendendo tanto. Eu ia dizer, Carla, já tá aprendendo tanto da Almeida Júnior. Não é fraco, cara. Tá aprendendo tanto da Almeida Júnior. Vamos apresentá-la, Jaime? Claro, vamos apresentá-la? Claro. Carla Tomás Bado, a nova superintendente do Nações Shopping, veio de Caxias. Bem-vinda a Criciúma, primeiramente. Né? Bom, obrigada, Pete, mano, né? Obrigada pela recepção. Eu tô super feliz, né? Em estar vindo aqui pra Criciúma. Realmente vindo de Malicuia, né? Com família, com marido, com filha, sogra, cachorro, trouxe a todo cuia? Mundo. Tô trazendo a cuia também, tudo, né? Então, é um momento novo da minha vida, não é uma mudança simplesmente de trabalho, né? É um desafio novo, mas é uma mudança de vida e eu tô bem feliz, bem motivada, porque a cidade está sendo super receptiva, super acolhedora. Realmente isso é fato, eu já tinha comentado em outros momentos. E iniciando um projeto na Almeida Júnior, que é uma empresa que eu já acompanhava antes de vir trabalhar aqui, né? Já realmente já reconheci ela como uma grande empresa aqui no segmento. Eu tenho 8 anos de shopping, né, também. Então eu tô bastante feliz e querendo trabalhar muito, fazer as coisas acontecerem, porque a minha conversa foi diretamente com o James, né, e realmente com o dono do negócio, não é com qualquer pessoa, né. A gente conversou muito de perto.
sobre esse projeto, sobre o Nações, e quando eu conheci o Nações eu também achei fantástico. Já conhecia os outros empreendimentos da companhia e todos eles têm uma sinergia, um padrão, né? Então a gente percebe que é uma empresa muito bem estruturada, estabilizada, né? E as pessoas são felizes, isso eu percebo caminhando pelo shopping, conhecendo as pessoas que trabalham no grupo, elas realmente gostam do que elas E ainda elas gosto, fazem. né, Carla, de trabalhar num local assim. Com né? certeza, porque assim, os desafios eles existem, eles vão existir, as metas, né? A correria, a pressão, tudo isso faz parte. E a gente tá aqui pra isso Mas assim, mesmo. Mas tem que ser feliz. Mulher, ela é mais... Tu não começa, olha só o que pra tu vai entender falar. aqui, vai. Tá 2-2 nessa ela mesa. entende melhor de shopping do ponto de vista do glamour que o homem. O homem, ele é mais... Lógico, como é que é? Tem essa divisão? Assim, Olha, se enxerga diferente? Eu acho que tem, eu acho que tem diferenças, né? Com certeza. Uma coisa é falar com um profissional de shopping, que entende shopping de uma forma ampla e geral, que é o caso do James, né? Mas falando em administração de shopping, em toda essa coisa do glamour, do detalhe, a gente tem uma visão talvez um pouco mais apurada em algumas questões, né? E uma sensibilidade que precisa ter em shopping, né? Não é simplesmente vender. O shopping hoje não é um centro de compras. Isso já mudou. Shopping hoje é um espaço de convivência, socialização. E a compra é uma consequência disso, né? Então, acho que tudo isso a mulher tem, né? Para agregar no empreendimento. Mas se é um dono e tem mais 180 donos, quantas operações? Não são donos, são locatários, né? Pois essa é uma relação diferente, né? Porque essas pessoas... elas veem os seus negócios como muitos deles são negócios da vida. Sim, claro. Né? Que eles economizaram uma vida inteira para criar o negócio que está dentro do seu. Como é que você trata isso? Porque em algum momento, alguma faísca acontece, né? Porque... Não, deixa eu te colocar, é muito simples. Independente de estar dentro de um shopping ou fora de um shopping, o lojista, hoje, ele tem que ser extremamente profissional. Extremamente profissional. Não tem mais espaço para informalidade, não tem mais espaço para até 15 anos atrás, o lojista tinha a história do baú, né? Encheu o baú, pagou as contas, sobrou do baú, bota no bolso. Agora é meu. Agora é meu. Hoje não é mais assim. Então as margens, elas estão mais restritas. O serviço dentro de uma operação de varejo é extremamente importante. O consumidor, ele não quer só o produto, ele quer a experiência da loja, né? O que é a experiência da loja? É o projeto da loja, é a iluminação da loja, é a exposição do produto, é o atendimento do cliente, é o cheiro da loja, é um monte de coisa, é a mudança constante da vitrine. Então, o consumidor mudou. E quem não está nessa pegada, já era. Ponto. É uma questão de tempo. Já era. Tá? E não é só no nosso setor, são em todos os setores. O setor de vocês de comunicação, que está vivendo hoje uma grande mudança no mundo inteiro, né? Uma grande alteração, a internet está mudando um monte de coisa, como está mudando o nosso também. Então, o que acontece? O que o shopping propicia para o lojista? Ele propicia um ambiente onde ele sempre vai ter uma referência boa. Cada loja nova que inaugura no shopping, o lojista que está lá, ele vai ver. Aí ele vai ver, olha como é que o cara tá colocando o produto na vitrine. Olha a iluminação do cara. Olha, poxa, como aquela loja tá cheia de gente. Por que aquela loja tá cheia de gente e por que a minha não tá? Esse lugar é o mesmo. Por exemplo. Então, você sempre tem uma referência positiva. O shopping coloca por dia, em média, tá? 20 mil pessoas dentro do shopping. 20 mil pessoas. Por dia, passa na vitrine do cara 20 mil pessoas. Por que um vende mais do que o outro? Porque aquele que vende mais é porque é muito mais eficiente. Essa é a realidade. E você fala isso direto pro cara, pro lojista? A gente fala. Cara, tá aqui, você tá errando. Não, mas sabe por quê? Mas a gente faz diferente. A gente chama o cara e vai ajudar o cara. Nós não vamos bater no cara. Você vai... Nós vamos ajudar, o cara é nosso parceiro. Nós temos essa obrigação. Essa é uma área que o marketing, através da gestão do superintendente, vai ajudar o lojista.
Vai sentar com o lojista. O próprio superintendente chama o lojista. Pô, vamos lá, vamos dar uma olhada. Pô, a gente, por exemplo, faz cursos constantes dos nossos shoppings para os vendedores, que nós compramos os cursos. Fizemos aqui já no Nações alguns, entende? Vem empresas de São Paulo, que a gente contrata para toda a rede Almeida Júnior, né? Que promove dentro do shopping treinamento de gerente, treinamento de vendedor. Existe aquela coisa que o cara é gerente de uma loja, o outro vai lá e rouba o gerente dentro do próprio ambiente, é normal muito, né? Isso, vendedor também, né? Mas é lei de Muricy, cada um cuida de si, cada um tem que... É do mercado. É do mercado, né? Só que dentro de um shopping é muito... Eu não estou nem falando da conveniência do consumidor, que nem se fala. O estacionamento, o ambiente, segurança e tudo isso. Não estou nem entrando nesse aspecto. Eu estou te respondendo do lado do lojista, né? O lojista dentro do shopping, a probabilidade que ele tem de ser muito mais, dele crescer, e principalmente na nossa rede, porque a gente propicia isso. Hoje eu tive uma reunião com um lojista aqui que por sinal gostei muito, aqui de Criciúma. Eu pedi para o meu pessoal chamá-lo, me chamou a atenção a exposição dele na internet, no Facebook, e eu disse, pô, esse cara não está com a gente, esse cara tem que estar com a gente, chama o cara. Sentei com ele e depois ele foi até o shopping e nós fomos visitá-lo, né? Aí eu cheguei lá e, puta, a loja super bem montada, né? Toda torta e tal, aquela coisa, né? Loja de rua é mais complicado, mas ele tinha o coração, ele tinha a alma. O DNA já estava lá, da Almeida? Já estava lá, não, já deu liga, tá? Então o cara tinha alma, tinha pegada, entendeu? Ele precisa se organizar um pouco mais, aí ele vai estourar. E eu falei para ele, entra aqui que a gente vai propiciar para você um crescimento em toda a rede. Então esses são os lojistas que a gente chama os lojistas corporativos, que não são lojistas do eixo Rio, São Paulo, Brasília, que a gente tem vários, são lojistas de Santa Catarina que cresceram dentro do Almeida Júnior. E é o que a gente mais gosta de fazer. E por que esses caras crescem? Porque eles são profissionais que têm humildade, que começam a enxergar as marcas de São Paulo, que os caras fazem projeto em Nova York, projeto na Europa, contratam projetos de luminotécnica em vários lugares, e aí o cara tá aqui em Criciúma, do ladinho, né? Vê aquela puta operação, diz, esse cara gastou uma fortuna para fazer isso, vou fazer igual, vou chupar. E tem que chupar mesmo, entendeu? Tem que copiar. Tudo que é bom, a gente tem que copiar. E o lojista que está dentro do ambiente de shopping, ele se torna preparado para a competição. E para finalizar, como é que você define o sucesso? Bem, muita persistência, né? Porque a persistência é fundamental. As pessoas desistem às vezes próximo a atingir o sucesso, né? Otimismo sempre, até porque o negativismo ele só te puxa para baixo e puxa todo mundo que está do teu lado para baixo, né? E fazer aquilo que ama. Tem que fazer aquilo que ama. Quando você faz aquilo que ama, você vai ter sucesso, né? Fazer direito aquilo que ama com sucesso. Então, sou radialista. Aliás, eu até quero dizer uma coisa para vocês, aproveitando, nunca falei aqui em nenhum programa, que fiz vários. Eu também fui radialista. Tira! Rádio Jornal A Verdade. Isso em Florianópolis. Floripa? Mas falava com sotaque. No xixi. Eu acho que eu nunca falei. Eu pegava 2 ônibus para chegar. Eu tinha um programa das 7 às 8 da manhã. Mas enfim, isso aí eu conto depois. Tocava das aranhas, confessa. Floripa, não tinha como. Então, sucesso, te respondendo, fazer aquilo que ama, fazer direito, ser otimista, inovador sempre, né? Porque não adianta você fazer o que você ama fazendo mais do mesmo. Você tem que ser inovador. E é isso, vai para frente. É isso? Vai pra frente, um ótimo programa. Acabou. Carla, obrigado por ter você aqui. Obrigada, eu que agradeço. Que esse 1 ano de Almeida seja comemorado agora com vários outros grandes anos, né? Sem dúvida. Tá feliz, James, com Nações? Eu tô feliz. Vocês não foram hoje lá, né, no almoço? Não conseguimos. Não deu, porque o nosso programa entra ao vivo, né, eu acho que o almoço de hoje, ele retratou no rosto das pessoas, do time, a nossa felicidade, né?
Vocês imaginem só, a gente inaugurou esse shopping no meio da maior crise desse país, cumprindo tudo que nós prometemos, na data que nós prometemos, e que, no mínimo, seria ajuizado não inaugurar o shopping na data. No mínimo, seria ajuizado não inaugurar o shopping na data. Seria aceitável, né? Eu não fui ajuizado, né? Inaugurei na data e não me arrependo. Cumpri com vocês todos o que eu tinha me proposto, e nós ganhamos um ano. Este shopping já tem um Natal. Com 3 natais, a gente chega na estabilização. Essa é a média da indústria. Com 3 natais, chega na estabilização. É o ponto de equilíbrio que se fala? Isso aí. Essa é ela. Porque dali para frente, o que acontece? Da inauguração do shopping até o 3º ano, se você fez tudo direito, né? Você fez tudo direito. Tem que fazer direito. Aí a gente tem um crescimento muito grande de número de lojas. Do primeiro ao terceiro. Do primeiro ao terceiro. Um crescimento grande de número de lojas. Por exemplo, nós inauguramos o shopping com 110 lojas. Hoje o shopping tem 138 lojas. Não andamos para trás, andamos para frente, né? O shopping vendeu no primeiro ano uma média de 27 milhões de reais por mês. Além dessas 138 lojas, nós temos 3 lojas que estão inaugurando agora. Hoje, a gente já entendeu o público de Criciúma, como é que ele funciona, o que ele gosta, o que falta no shopping. Falta cabeleireiro no shopping, nós queremos botar um super cabeleireiro, com todo respeito, mas tem que ser um super cabeleireiro no shopping, que é a expectativa das pessoas. Está faltando várias operações de monomarca feminina. Por que já não vieram para o Nações? Porque o ano de 2016 foi um ano difícil de expansão de todas as marcas. Porém, essas monomarcas que já estão conosco na rede, porque nós temos 1.800 lojas, essas monomarcas, elas já estão vendo que o Nações está batendo muito bem, mesmo num momento ainda que o país está saindo, mas não saiu 100% dessa recessão, tem muito desemprego e tal. Então a gente antecipou, né, um ano, né, cumprindo com a nossa meta, com a data que nós tínhamos nos proposto. Então eu estou muito feliz, a equipe azeitada, o time azeitado, os lojistas já criando um relacionamento com o shopping e com o mercado de uma forma muito mais profissional. Estamos formando endereço, porque shopping também é uma formação de endereço. E o endereço, hábito, né? E o endereço você não forma assim, né? É um processo. Então foi um ano de caminhada muito positivo. É verdade. Olha, fechou. É isso? Adorei. Você gostou? Daqui vai embora para São Paulo? Não, eu vou para Navegantes, né? Vou para Balneário Camboriú hoje, e amanhã de manhã cedo, 8 horas, a gente começa a reunião do trimestre do ano em Florianópolis, quinta e sexta-feira. Sabia que a Pete sempre fala uma coisa, que todo mundo que vem para Criciúma, ela sempre fala que vem no programa, se apaixona e não vai mais embora. Isso aqui é demais. Ela sempre, cara, você vai ver, tá? A Pete sempre fala isso aí, ó. Todo mundo que vem pra Criciúma. Pode ficar por aí. Sempre acontece isso aqui, tá? É normal, é verdade. James, muito bom. A gente aproveita também pra te agradecer, né? O presente que tu deu pra toda a nossa região, não só pra Criciúma. Gina, eu fico muito, muito feliz de sempre estar com vocês. É demais. Parabéns aí, obrigado pelo carinho. Vamos sempre. Obrigado. Todo ano, uma vez por ano, você tem que estar aqui? Uma vez por ano. Então tá feito demais. A gente vai ganhar uma Zara? Eu queria um BMW. A Zara gosta da gente. A Zara gosta da gente. Anotem isso. Beijo, tchau.